Fala pessoal, eu sou o Américo Moura e eu vim aqui para trazer um conteúdo para estudarmos juntos, tá? Eu também estou estudando, porque assim, eu tenho progredido na legislação e eu espero que você também progrida. Eu vou mostrar para vocês o exemplo que aconteceu, né? Esse foi um penúltimo concurso que eu fiz, eu fiquei em quinto lugar, tá? Um concurso numa cidade pequena, uma cidade conhecida como Vargem. Esse é o diário oficial. Seguinte, quinto lugar para uma vaga só, ou seja, poxa vida, não vou poder assumir, né? Já foi chamado o primeiro colocado, então eu vou ter que ficar esperando. Então o ideal, né? Eu tô louco para sair daqui da capital, esse lugar extremamente corrido, eu quero um lugar mais sossegado, tipo interior. Então assim, tem que passar em primeiro, né, velho? Você tem que ir bem nas provas. Aí eu fiz uma outra, já mais recentemente, né? O resultado já saiu, que eu fiz para a prefeitura de Charqueada, tá? Aqui já está o diário oficial, do dia 2/8, exatamente a data de hoje, 2/8. E aqui eu estou, né, para minha surpresa, eu estou em segundo lugar. Ou seja, eu tive um progresso, tá? Eu tive um progressozinho, melhorei, mas isso por que eu melhorei? Porque eu dei uma melhorada, né, no que se refere a conhecimentos educacionais, tá? Então, conhecimentos educacionais entra inclusive a legislação, né? A legislação, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui, tá? Artigo 205 até o 214, que cai basicamente aí em todos os concursos. E assim, do jeito que eu tive uma melhorada, eu quero também que você melhore. E eu quero também melhorar ainda mais na próxima prova que eu vou fazer. Eu quero ficar em primeiro, tá? Porque, poxa vida, quase que eu cheguei lá, mas falta um pouquinho ainda. Tem que ficar em primeiro. E eu quero que você também seja primeirão, tá bom? Venha junto comigo, vamos estudar aí Constituição, velho. Se inscreva no canal, tá bom? Já começa da seguinte forma: a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovido, incentivada com a colaboração da sociedade. Interessante que isso aqui cai nos concursos. Esse primeirão aqui, velho, logo de cara, isso aqui cai no concurso. Sério, caiu nessas provas que eu fiz. Numa delas caiu, não lembro qual. Porém, foi exatamente isso, ó. É dever do Estado e da família. A, B, C, D. Aí tinha uma que estava assim: é dever do Estado e da família. E eu já me lembrei, já marquei. Às vezes cai assim: é dever do Estado e da família e da sociedade. Por que? Eu vou explicar para vocês. Tá aqui, ó. Antes dessa vírgula está escrito da sociedade. E a colaboração da sociedade, beleza? Então fica atento com isso. A educação, direito, dever do Estado, é um dever, cara, do Estado e da família. Só do Estado e da família é um dever, é uma obrigação, como se fosse uma obrigação mesmo. O Estado e da família tem que cuidar disso. Se está falhando, aí já tem que procurar a justiça, tem que dar um jeito. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então, é dever da sociedade também. Você está vendo um cara ali que ele está afastado da escola, procura dar um jeito também de ajudar esse sujeito, senão você está meio que omitindo aí o que diz a legislação, beleza? É tipo isso. Visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, é geralmente isso. A educação, ela tem esse critério: preparação para o trabalho. Guarde isso também. Artigo 206 diz assim: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Opa! Então quer dizer, pode existir instituições públicas, escola particular, claro, você está cansado de saber. Eles seguem, eles obedecem a LDB, a Constituição Federal, no que tange a educação, certo? Quarto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Porém, quem não tem condições de pagar uma escola particular, tá certo? É dever do Estado, guarde isso. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, isso é, escolas públicas, certo? Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei. Planos de carreira, interessante isso, ó, plano de carreira,
tem que haver isso. Com ingresso exclusivamente por concurso público. Olha só que isso é interessante. Há muitos professores, aliás, milhares de professores na rede pública de ensino que não fizeram uma prova, que não fizeram concurso público, mas são amparados por uma lei, que é basicamente uma lei mais de emergência, sabe? Para que não haja falta de professores, por exemplo. Eu acredito que seja isso. Mas o certo é exclusividade para concurso, tá certo? Só que enquanto os concursos não abrem, alguns lugares, há uma defasagem enorme de profissionais da educação. Então, cria-se maneiras para que contratem no formato de contrato mesmo, né? E não de concurso. Isso acontece muito. Mas veja, na legislação fala o quê? Exclusivamente por concurso público. Então fica atento. Pode cair essa pergunta e você vai usar o achismo. Ah, mas eu conheço fulano de tal que não é concursado, ele é contratado. Mas lembre-se de uma coisa, olha só, com ingresso exclusivamente por concurso público. Por quê? Então não vai no que você acha, pessoal, o que você viu, o que você faz. Enfim, é pelo que diz a legislação. Pode cair questão assim. Você tem que marcar com exclusivo pelo concurso público que vai estar brilhantemente correto, tá bom? Redação dada pela emenda constitucional de 53, número 53 de 2006. Sexto, gestão democrática de ensino público na forma da lei. Sétimo, garantia de padrão de qualidade. Oitavo, piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal, incluindo pela emenda constitucional número 53 de 2006. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. Tá vendo? Aqui vai para todas as categorias, né? Estados, Distrito Federal e municípios, incluído pela emenda constitucional 53 de 2006. Artigo 207, lembrando que esse aqui é até 214, que é aquilo que pede ainda a maioria dos concursos. Nós começamos 205, hein? Vamos lá. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira patrimonial, obedecendo ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, meio que a faculdade ela tem autonomia para isso, né? Sem a intervenção ali do Estado, né? Enfim, ela tem autonomia para ciência e para pesquisa, né? E para a demonstração disso. E no parágrafo 1º diz assim, é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas, interessante, estrangeiros. A faculdade pode, tá certo? Na forma da lei, incluindo pela emenda constitucional número 11 de 1996. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo implica-se as instituições de pesquisa científica e tecnologia, incluído pela emenda constitucional número 11 de 1996. Artigo 208 diz: dever do Estado com a educação será efetivada mediante a garantia de, primeiro, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurado inclusive a sua oferta gratuita para todos os que dele não tiveram acesso na idade própria, tá certo? Então, o cara não concluiu o ensino fundamental e já está com idade avançada. Ora, é dever do Estado ainda assim assegurar que esse cara conclua os seus estudos, mesmo que seja na forma de educação de jovens e adultos, o famoso EJA, tá? Veja bem, redação dada pela emenda constitucional número 14 de 1996. Segundo, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Redação dada pela emenda constitucional
de 14 de 1900, número 14 de 1996, ou seja, terminou o fundamental, ainda assim deve continuar gratuitamente, livre, né? O ensino médio, garantido por lei. Terceiro, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso é interessante. Isso aqui não é o que você acha, é o que a lei diz, tá certo? Tem gente que pensa assim, olha, se tivesse uma sala especializada para pessoas com problemas intelectuais, sei lá, ou alguma deficiência física, não sei, seria melhor. Se bem que até o termo deficiência a gente já não usa mais, tá? Eu tenho que melhorar aqui essa pronúncia, tá? Então é o seguinte, esses alunos que são especiais, não tem esse negócio não. Eles vão junto com os mesmos alunos que não tem problema algum, tá certo? Ter acesso aos mesmos conhecimentos democraticamente. Aí você fala, poxa, mas seria melhor, eles teriam uma melhor condição de aprendizado se tivesse uma sala especializada. Isso é o que você pensa, beleza? Não é o que a Constituição diz. Preferencialmente na rede regular. Agora, se por acaso tem uma escola particular que faz esse serviço, não há problema algum. Preferencialmente, né, a gente vê que é o que diz a lei, que pode ser na sala, né, regular, tá certo? Então guarde isso, preferencialmente. 4. Educação infantil em creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos, beleza? Criança nasceu, berçáriozinho ali, tarará, educação infantil em creche, pré-escola, até os 5 anos. Isso é garantia também. Redação dada pela emenda constitucional número 53 de 2006. 5º, acesso aos níveis mais elevados de ensino, né, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Olha aí, interessante guardar isso. Às vezes cai questõezinhas sobre isso, tá? Como essa, por exemplo. Então, o aluno, acesso aos níveis mais elevados do ensino. Alunos têm esse direito da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. 6º, oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 7º, atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Interessante esse, né? O atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde, tá? Transporte também incluso, material didático também, tá certo? E até assistência à saúde, beleza? Às vezes cai questão como essa e fala, nossa, isso tudo pode, sim, isso está incluso também. O educando, o aluno, né, o alunado, ele tem esses direitos. Parágrafo 1º. Acesso ao ensino obrigatório, gratuito, é direito público subjetivo. É subjetivo, sim. Todos possuem este direito, independentemente da condição, da situação, seja lá qual for. Tá certo? Parágrafo 2º. Não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público. O não oferecimento, vou repetir, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular, se for dado de qualquer jeito, importa responsabilidade da autoridade competente. É muito sério isso aqui, pessoal. Tá certo? Então, o ensino, ele não pode nem ser dado de qualquer jeito. Ele tem que ser de qualidade. E se não for assim feito, o que pode acontecer? Ocasionará responsabilidade dessa autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhe chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis pela frequência na escola. Compete, tá? É o pai que tem que ficar lá
você tem que ficar atento com a chamada, atento com aquele aluno, procurar uma maneira de encontrá-lo, certo? Ó, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhe a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, escola particulares, tá? Atendidas às seguintes condições. Primeiro, cumprimento das normas gerais da educação nacional. A escola privada pode existir, mas ela tem que cumprir as normas do que diz a Constituição, beleza? O que diz as cartilhas da norma da educação nacional. Segundo, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Então tem que ter autorização do poder público para que isso aconteça. Ah, eu vou abrir uma escola ali e tudo mais. Não, não. Tem que ter autorização do poder público, certo? Por mais que seja privado. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica, comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa, interessante isso, tá? É obrigatório o ensino religioso? Não. O que diz o primeiro parágrafo aqui o ensino religioso ele é facultativo. Os alunos que escolhem. A escola vai decidir ali com os alunos se vai ter ou não esse ensino, beleza? Constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, tá? Uma vez que haja, né, por exemplo, o ensino religioso, ele constituirá disciplina dos horários normais da escola pública do ensino fundamental. Ou seja, pode acontecer? Pode, porém é facultativo, beleza? Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular, ele será ministrado em língua portuguesa. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Beleza. Claro, né? Assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e o processo próprio de aprendizagem. Tá vendo? Beleza. Até onde a gente conhece, quem estudou escola regular, não era escola indígena, a gente, né, viu tudo em língua portuguesa. Por isso que dá risadinha aqui no início, tá? Mas, no caso de uma escola indígena, lá também, as comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas. Então, há um pluralismo de línguas, né, sobretudo em comunidades indígenas. Então, lá tem que assegurar a língua materna deles, tem que manter aquilo dali. Então, não vou te ensinar a língua portuguesa e pronto, acabou. Não, tem que manter a língua dos caras. Ou seja, o Estado se adequa à condição do indígena para que ele mantenha a sua cultura, a sua língua, né? Para que isso não acabe mesmo, beleza? E nos seus processos próprios de aprendizagem, beleza? É o que assegura aqui a legislação. No artigo 210, parágrafo 2º. Já no artigo 211, diz o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração o seu sistema de ensino. Parágrafo 1º. A União organizará o sistema federal de ensino dos territórios, financiará as instituições de ensino públicos federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir qualidade de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante a assistência técnica financeira dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Redação dada pela Emenda Constitucional 14 de 96. E, pessoal, essa redação de número 14 de 96, assim, foram muitas coisas que foram adequadas, né, na Constituição. Beleza? Parágrafo 2º. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental. Então, geralmente, e infantil, né? Geralmente os municípios, as prefeituras, né,
aí nos municípios do estado, aplica-se mais, elas são, né, elas atuam com prioridade ao ensino fundamental. Pode ter ensino médio? Pode, mas a prioridade é ensino fundamental e na educação infantil, tá bom? Redação dada pela emenda constitucional. Mas pode ter o ensino médio também, claro, mas guarde isso, a prioridade é fundamental e infantil. Redação dada pela emenda constitucional 14 de 1996. Parágrafo 3º. Os estados e o Distrito Federal, eles atuarão prioritariamente, estados e Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Tá? Então é mais comum no estado, né, ter o ensino médio ali, né? Mas ele trabalha nos dois. Incluído pela emenda constitucional 1496. Na organização de seus sistemas de ensino, os estados e municípios definirão formas de colaboração, de modo de assegurar a universalização do ensino obrigatório, incluindo pela emenda constitucional de número 14 de 1996. Incluído pela emenda constitucional de 1496. Parágrafo 5º. A educação básica pública atenderá prioritariamente o ensino regular, incluído pela emenda constitucional 53 de 2006. Artigo 212, tá? Nós vamos até o 214. Tá chegando, hein, pessoal? Paciência aí, meu. Sossega aí, já está chegando ali no 214, para a gente finalizar essa parte fundamental que cai aí em quase todos os concursos, né? Professorado. Tamo juntos. Deixa o like, tá? Se inscreva no canal para você receber as notificações aí. Artigo 212 diz assim: a União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e os estados do Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante dos impostos, compreendida e proveniente de transferência de manutenção do desenvolvimento do ensino, tá certo? Então, a União, pessoal, anualmente e nunca menos de 18, e os estados de Distrito Federal e dos municípios 25%, nunca menos de 18, tá? 25% no mínimo da receita dos impostos, né? É compreendida e proveniente de transferência e manutenção desenvolvida do ensino. Então isso vai para o ensino. Então é um gasto assim interessante, é bastante grana, né? É tão grana que eu acredito que se não tivesse uns problemas aí de corrupção, a educação estava até legal, né? Que é grana até umas horas, é muita grana, né? Parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada, para efeito de cálculo previsto nesse artigo, receita do governo que a transferir. Então já é uma coisa que vai lisa, né? Direta, tem que, é um direito, tá? É uma grana que tem que ser injetada na educação, né? Parágrafo 2º. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual, municipal e os recursos aplicados nas formas da lei, nas formas do artigo 213. Parágrafo 3º. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do Plano Nacional de Educação. Parágrafo 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, inciso 7º, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Parágrafo 5º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento
a contribuição social do salário educação recolhido pelas empresas na forma da lei, na redação dada pela Emenda Constitucional número 53 de 2006. Parágrafo 6º. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídos proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino, incluído pela Emenda Constitucional número 53 de 2006. Artigo 213. Tá chegando, pessoal, vai até o 214, que é o que manda nós estudarmos, que são esses assuntos que caem nos concursos. Beleza? Estamos no 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Segundo, assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Interessante isso, né? Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, certo? Podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Então, não é exclusividade, né? Esses recursos, essa grana, ela não é exclusividade ali, né, para escolas públicas, tá? Elas serão destinadas às escolas públicas, mas o que? Podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Então tem uma escola ali que ela não está escrito escola estadual fulano de tal, ou seja, a pessoa pode até estranhar, né? Pô, não é escola pública? Não, ela pode ser uma filantrópica, comunitária, mas está recebendo verba pública. Se um dia aquela escola fechar, aí está dizendo aqui no inciso 2º, ó, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola. Então a pessoa tem que passar esse patrimônio para outra escola filantrópica ou confessional, ou do poder público, no caso de encerramento das suas atividades. Tá certo? Parágrafo 1º. Os recursos que trata este artigo poderão ser destinados à bolsa de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para que demonstrem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas nos cursos regulares da rede pública na localidade de residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Então está tendo um excesso de pessoas e não tem espaço, né? Cabe ao poder público investir na expansão, criar escola, criar sala de aula, enfim, dar seus pulos, porque o ensino é dever do Estado, tá certo? Do Estado, da família e da comunidade, enfim, como a gente já viu no primeiro parágrafo do artigo 205, né? Então veja bem, estamos finalizando aqui, ó. Estamos no artigo 213, agora parágrafo 2º. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público. Olha que interessante, isso pode ser curioso para muitos. Quer dizer que universidades, as atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público? Sim. Tem algumas instituições, inclusive, que você vai estudar fora do país, financiado com poder público, né? Pessoal, para finalizar, o artigo 214 ele é bem curtinho, então vamos ver aqui rapidinho o que ele diz. É só até aqui, tá bom? Artigo 214 diz assim: a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis,
e a integração das ações do poder público que conduzam, primeiro, a erradicação do analfabetismo. A erradicação, isso são critérios da educação, acabar com o analfabetismo. Segundo, universalização do atendimento escolar. Qualquer pessoa que esteja precisando terminar os estudos, é só chegar lá na escola e dar essas informações que o poder público vai ter que tomar uma decisão quanto a isso, tá? E a decisão é colocar essa pessoa na escola. Terceiro, melhoria de qualidade do ensino. Quarto, formação para o trabalho. Quinto, promoção humanística, científica, tecnológica do país. Porque com a educação todo mundo ganha, a pátria ganha, todo mundo ganha. Beleza? É isso, pessoal. Vamos estudar juntos? Se inscreva no canal, aperte o sino. Tamo junto. Vejo vocês depois. Um abraço.